Olá, amados alunos! Essa é a correção da avaliação trimestral de Ciências da Natureza do primeiro ano. Amados, estamos de volta. Estamos de volta. E agora vamos falar de quê? Aqui na parte 2. Vamos ter mais questões de física. Vamos lá. Aqui você tem o departamento de física e ele está querendo saber qual a unidade do quê? Da aceleração, né? Da aceleração, falar aceleração da gravidade. Eu tive aula nesse lugarzinho aí, né? No auditório 4 lá do Instituto de Ciências Exatas e SEX, lá do departamento de física, né? Estava sofrendo. Sofri bastante lá, principalmente com um professor muito gente boa que me deu termodinâmica. Conheci também o curso de engenharia elétrica lá. Acredite, conheci lá com o Rênia. O Rênia estava dando a palestra na Mostra Profissões, quando eu estava no segundo ano do ensino médio e... Enfim, eu tive aula com ele na faculdade também. Deu vontade de pegar o pescocinho dele e falar assim, se eu soubesse antes, eu teria te matado antes. Teria te matado lá pra não... Enfim, mentira, não matei-o, nem quero matá-lo, né? Isso é um crime, não faça isso. Só faça na sua cabeça, né? Só pense, não faça. Enfim, amados, aí quer saber a medida, né, de quê? Né, de aceleração, método, de acordo com o sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Professor, por quê? Gente, lembra lá, V igual a VO mais AT. Velocidade, metro por segundo, igual a metro por segundo. Então ignore isso aqui, né? Continua metro por segundo, que é metro por segundo menos metro por segundo, mais A vezes o quê? Segundo. Metro por segundo é igual a vezes segundo. Então a aceleração é metro por segundo, né, dividido por segundo, igual a metro por segundo ao quadrado. Então gabarito C de Cincinnati. C de Cincinnati. Continuando. Aqui ele quer saber quando o ciclista fica parado. Isso aqui é um gráfico S por tempo. Aí, primeiro ele anda, depois ele para aqui, vai lá tomar um suquinho, fica o quê? 2 horas parado tomando suquinho com os brother lá. E depois pedala, voltando lá na, sei lá, na BR, né? Aqueles ciclistas que ficam lá na BR, né? Aquela gangue, vem uns 20 de uma vez. Depois eles dão um peão e vão na direção, né, contrária para onde que eles estavam indo, depois eles voltam. Provavelmente aqui é a casa do sujeito. Então quando ele fica parado, no ponto 2, gabarito B de brontossauro. Continuando. Aqui ele quer saber o que tem aqui. Gente, tem água e açúcar. Água e açúcar é o que, gente? É uma mistura homogênea. Se fosse uma substância simples, pura simples, é O2, Cl2, N2, por aí vai, cansei. Substância composta, por exemplo, CO2, SO2, SO3, HCl, água, por aí vai. É mistura homogênea. Gente, marquei errado. É uma mistura homogênea, marquei heterogênea. Mistura homogênea. Não é mistura heterogênea. Isso aqui, por exemplo, é água. Água mais óleo, por exemplo. Inclusive a gente separa por decantação. Então, gabarito C de Cincinnati. C de Cincinnati. Continuando. Aqui nós temos, né, a queima do ferro. Como é que é a reação da queima do ferro? O ferro você coloca para reagir com o oxigênio. Forma o que? Normalmente Fe2O3. Taca 2 aqui, 3 meios aqui. Quantos mols de ferro nós temos aqui? 2 mols de ferro. E quantos mols de oxigênio nós temos aqui? 3 mols de oxigênio. 2. 2 de ferro aqui novamente. 2 de ferro mais o que? Mais 3 de oxigênio. Repare, tem conservação da massa. A massa 1 igual a massa 2. Era isso que Lavoisier falava. Lei da conservação da massa. Ok? Isso acontece em um sistema o quê? Em um sistema fechado. No sistema fechado nós temos o quê? Conservação da massa. E num sistema aberto, não tem um oxigênio lá boiando para nos intrometer. Isso é igual quando você está estudando, né, lá no seu quarto, silenciosamente, o rendimento é 1. Aí do nada brota uns camaradas e começa a falar no seu ouvido. Óbvio que o rendimento vai ser outro. Aí com base, né, em reação química, o sistema conserva o quê? O número de mols. Quando fala mols é quantidade de matéria. A quantidade de matéria continua a mesma, não cria matéria. A densidade muda. A densidade desse cara aqui é diferente desses dois. Correto? Propriedade pior ainda, ferro resistente, Fe2O3, que é ferrugem, não. O estado físico, gente, o estado físico não é conservado, isso aqui é gasoso.
né? Isso aqui é sólido, isso aí vai virar sólido. Tá vendo que um gasoso mudou? Então não está correto. Número de ligações químicas, realmente tem 6 ligações para cá, entende? 6 ligações, se você fosse olhar, ele 6 lá, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece, então cuidado, cuidado. A gente, quando fala de conservação da massa, lembra de número de mols, quantidade de matéria. Então, gabarito é de energúmeno. Continuando, aqui nós temos níveis tróficos, né? Olha lá, primeiro, né? Segundo, terceiro, quarto, né? E aí? E aí que ele quer saber, né, respectivamente, qual que é a quantidade de energia disponível dos consumidores secundários e terciários. Vou falar a seguinte coisa para você, sei lá. Mas a partir dos nossos conhecimentos, nós podemos deduzir qual alternativa que está incorreta. Professor, como assim? Gente, vamos pensar logicamente. O cara que está aqui, que é o consumidor secundário, essa energia aqui eu vou chamar ela de X. E aqui o terciário. Essa energia aqui é de Y, correto? Então, o primeiro aqui desses camaradas aqui é X e o segundo é Y. A gente sabe que X é maior que Y. Por quê? Porque o terciário sobra menos energia para ele. Vamos lá. Qual que X é maior que Y? Esse aqui não. Correto? X aqui não é maior que Y. E NB que tá ok. Perfeito. É possível. Né? X é maior que Y. C, 10 maior que... Gente, não dá. Impossível. Não tem como terciário ser maior que o outro. E aqui? Gaivota também. E aqui? É igual. Não tem jeito de ser igual. Sempre perde energia para o ambiente. Aí você volta lá e pensa, pô, de 100 passa... de 1000 passa para 100, passa para 10. É melhor do que passar de 10 e 1. Não tá bom isso não. 10 para 1, coitado. A gente viu aquela questão lá que o bichinho, os quaternários, não sobrevivia porque tinha pouca energia. Aqui é a mesma coisa. Então a melhor opção aqui é gabarito D de dromedário. D de dromedário. O melhor de todos aqui. Pensando logicamente. Continuando, questão 20. Né, fala aí do efeito estufa. E pergunta qual gás que o ser humano manda. O gás que o ser humano faz, que ajuda muito no efeito estufa e prejudica o nosso planeta, é gás carbônico. Né, o CO2, dióxido de carbono, gás carbônico, óxido de carbono, N nomes. Enfim. Aqui fala, né, da Lagoa Rio de Freitas que os peixinhos estão morrendo e causando mau cheiro. Isso aqui é uma reportagem que foi lá em 2015. Por quê? Porque em 2016 teve o quê? Olimpíada. Olimpíada. Estava preocupado os turistas, né, acharem feio. Porque também teve canoagem, essas coisas. Aí perguntou qual que é uma das causas. Inserir novas espécies. Gente, se inserisse novas espécies, não ia ter nem peixinho. Talvez elas iam comer os peixinhos. Não ia ficar legal. Talvez eles iam morrer de fome. Né? Ia morrer de fome. Mesmo morrer aqui por outros motivos. Provavelmente falta de oxigênio. Promover dragagem. Não. Definitivamente não. Realizar esportes náuticos. Gente, agora eu vou nadar no negócio e vou matar peixe. Vai começar a ter peixe morto porque eu tô nadando. Não. Né? Obviamente, se o cara comer e poluir. É claro, gente. Se eu poluir o negócio, você concorda que eu tô afetando aquele ecossistema? Aquele meio que eu estou, né, fazendo? Eu estou poluindo. Não é legal poluir. Retirar espécies de algas, gente. Ninguém tira alga. Ninguém. Tirar alga é um negócio complicado. Você tem que ir lá no fundo e puxar. E, gente, é complicado demais puxar alga. E se eu retirasse alga, aí realmente eles iam morrer de fome. Podia ser, mas não. Definitivamente não. Melhor explicação seria isso aqui e morreu por falta de oxigênio lá. Por algum motivo faltou oxigênio. E eles morreram boiando. Então, gabarito B de brontossauro. Tem um cara lá que falou que tinha muito nutriente lá, o negócio era complexo. Eu li uma reportagem a respeito, mas não veio no caso da nossa questão aqui não. Amados, olha só. Agora vamos falar aqui de movimento. Olha só, ele fala de um movimento que a velocidade linear é constante e sofre mudança de direção e sentido, né, e fala da aceleração centrípeta. Eu não gosto desse termo aceleração, eu gosto de falar resultante. Resultante centrípeta. Parece que é uma aceleração nova, e não é, ela é uma resultante de acelerações, apontadas para o meio da trajetória. Então acontece, eu tenho um cara aqui, tá andando para lá, com velocidade para lá. Depois ele muda de direção, né, e vai para cá. E vai, fica circulando aqui,
igual maluco, né? Igual um motoqueiro no Globo da Morte. E aí, nós temos o quê? Uma aceleração ou uma resultante centrípeta apontada para o meio da trajetória, sempre. Sabe? Isso aqui é um movimento o quê? Circular, você concorda? Você concorda que fala centrípeta, fala centro? Então quer dizer que já eliminamos o retilíneo, porque retilíneo não tem mudança de direção. Pode ter até de sentido, mas de direção não tem. Ele é uniformemente variado? Não, gente. Por quê? Porque a velocidade linear é constante. É isso que ele está falando assim. Então, gabarito A de Almados. Almados, olha só. Aqui ele fala que o tamanho do caminhão não pode passar 10 metros, se é tamanho é comprimento. Se fosse área, seria, por exemplo, 10 metros quadrados. Peso seria, sei lá, 10 toneladas. Velocidade seria aquelas plaquinhas de 80 km, por exemplo. E volume, eu nunca vi uma, mas seria, sei lá, né, 10 metros cúbicos. Então, não. Não. Gabarito B de brontossauro. Aqui nós temos um camarada que vai subir uma ladeira, né, com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo, né, e o tempo que ele demora para parar é de 4 segundos. Ele quer saber a aceleração, é só tacar na fórmula. V igual a VO mais AT. Quanto que, e velocidade, né, final, né, a velocidade final do meu movimento é zero, porque ele parou, né, entrou em repouso. Então V igual a VO mais AT. Velocidade final, 0, igual a velocidade inicial, 20 mais 4T. Né? Então, T igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como que eu fiz isso? Menos 4T igual a 20, né? T mandei dividindo, T igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta o módulo. Por que eu achei menos? Gente, porque ela é contra o movimento, ela me atrapalha, ela retarda o movimento. Então, gabarito C de Cincinnati. Aqui fala que teve um químico aí, um analista químico, que achou que a temperatura de fusão e de fusão para um aquecimento aqui, né, de uma dada substância permanece constante. E ele quer saber se é uma mistura, se é uma substância, o que é. Gente, é uma substância pura. Professor, porque ela é pura, gente. Faltou aqui, ó, apareceu um mouse, apareceu um... Por que ela é pura? Porque naquele gráfico lá de aquecimento, quando ela é pura, ela faz isso aqui. Ela fica linda. Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Quando ela não é pura, o que acontece? Vem cá, aí tem um intervalo, vem cá, depois tem um intervalo. Tá vendo que esse pedaço aqui, isso daqui é uma reta inclinada? Aqui é uma reta horizontal, uma reta paralela ao eixo. Enfim, né, temos também as misturas eutéticas e as eutrópicas. Continuando. Nós agora temos latas de alumínio. Alumínio é o quê? É isso daqui. É um átomo. É um átomo. Ou um agregado de átomos. O correto seria formados por extremamente pequenas denominadas átomos. Ou agregados de átomos. Também poderia ser. Porém, não é elemento. Por quê? Elemento não. Elemento é só o que está lá na tabela periódica. Moléculas. Molécula, por exemplo, H2, né, Cl2, O2, O3. Beleza? Isso aqui são moléculas e substâncias são muitas moléculas juntas. Então, gabarito B de brontossauro. 27 já é, olha só as alternativas. Parece inclusive com aquela lá nossa que a gente fez de levigação, né, lá do garimpo. O que acontece? Né? A senhorita Maria, ela deixou cair limalhas de ferro, claro. Todo mundo anda com limalha de ferro no bolso, né, e deixa cair, né, na carpintaria do pai. Claro, todo mundo tem limalha de ferro. E aí ela, com medo do pai xingar, foi lá e colocou um imã lá perto, né, para tentar puxar os negocinhos de ferro. Ela aí pergunta qual o processo de separação que Maria utilizou. Gente, separação magnética. Colocou um imã, falou de imã e tal, é magnético. Óbvio que é magnético, não tem como ser outra coisa. Destilação, pô, destilação seria complicado, né? Eu ia evaporar alguém, né? Cristalizar, eu ia diminuir a temperatura, não. Catação é complicado, né? Se a limalha for bem pequenininha, talvez você não enxergue, então seria um trem complicado. Levigação também não, porque, né, falamos lá, lá do garimpo. Então, gabarito é de energúmeno. Almados, chegamos ao fim da nossa correção da avaliação trimestral de Ciências da Natureza, certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever, destruir o botão de like, clicar no sininho de notificação para ficar antenado sobre as atualizações do canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, é muito importante.
É muito importante a sua participação aqui no canal, né, para que saibamos o que vocês estão achando e tudo. E é isso, amados. Estou agora indo corrigir, né, matemática do nono ano e ciências da natureza, né, também do nono ano. Eu dividi com o professor Liliane, que eu falaria do nono ano, né, de ciências da natureza até o terceiro ano. Então é isso, amados. Né, nos vemos na próxima aula, provavelmente no PET 3. Né? Então vocês já sabem. Abraços e bons estudos!